Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou Oriana Gai e estarei aqui com vocês hoje conduzindo esse programa que é patrocinado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. Hoje vamos falar de uma temática bem bacana, bem interessante, que talvez você não tenha pensado ainda em relação à sua própria carreira, ao seu próprio sucesso profissional. Mas para isso eu tenho dois grandes colegas e queridos amigos que estarão aqui comigo hoje falando um pouquinho para vocês, contribuindo com os seus conhecimentos sobre a temática. Com o professor José Benedito Caparrós Júnior. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, professora Oriana. Uma grande honra, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E também a professora Tatiane Brasílio, aquela que é tutora, para quem conhece, aí começando os cursos na área de recursos humanos e liderança e coach, ela que é tutora, assumindo recentemente a tutoria dos cursos. Professora Tatiane, bem-vinda. Prazer tê-la aqui com a gente hoje. Obrigada, professora Oriana. Obrigada pelo convite. E, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre como alcançar sucesso na carreira profissional. Será que o pessoal, e aqui para a gente já começar a nossa conversa, será que você já parou para pensar o que é sucesso? O que é sucesso para você? Pode não ser a mesma coisa para mim ou para o professor José, professora Tatiane. Então a gente vai começar essa temática e falando com os nossos convidados aqui sobre essa questão do sucesso, o que é um conceito muito subjetivo se a gente for pensar de um ponto de vista geral, né, professor José? Exatamente. Se você perguntar para 20 pessoas o que é sucesso, você vai ter 20 respostas diferentes. Mas quando a gente estuda, né, sobre sucesso, quando a gente estuda de forma geral gestão de pessoas, a gente percebe ali que existem alguns elementos constituintes que a gente vai ver majoritariamente, na grande maioria das vezes. Uma delas é a realização profissional, ou seja, o sucesso está muito ligado, ele é um dos elementos, a realização profissional é um desses elementos que a gente pode dizer que compõe o sucesso. A satisfação pessoal também, né, que são duas coisas diferentes. A realização profissional, ela está muito relacionado com aquilo que você escolheu trabalhar, aquilo que você escolheu ser profissionalmente. A satisfação pessoal, por outro lado, é você estar em sintonia. Você está de acordo com as escolhas que você fez. A gente tem também outro elemento que vai ser constituinte de estudo, é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. A gente pode perceber, por exemplo, que às vezes existem pessoas que têm cargos altos, têm um salário muito grande, essa realização profissional está sendo aquilo que Jesus desejou ser, mas ao mesmo tempo não consegue ter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Isso vai atrapalhar ali o que se entende também por o sucesso. E a gente percebeu, eu acredito que ao longo desses últimos anos, e muito relacionado também à questão da pandemia, né, que veio, eu sempre falo isso, todo mundo me vê falando, fala, gente, ninguém aguenta mais o assunto, mas acho que foi um boom em relação a isso, o equilíbrio pessoal e profissional. Foi algo assim muito, que na verdade é requisitado pelos profissionais hoje, né, que eles consigam ter esse equilíbrio profissional e pessoal. A questão que a gente vê sobre home office, flexibilidade, autonomia no trabalho, enfim, então isso está muito associado, né, então para muitas pessoas ter sucesso é conseguir ter esse equilíbrio. Então a gente percebe pessoas deixando cargos ou funções que nem o José falou, às vezes tem cargos altíssimos, mas que moram em grandes centros, que trabalharam home office e agora a empresa quer voltar presencial e elas estão deixando esses cargos. Justamente porque para ela, para satisfação pessoal, para aquilo que ela entende como sucesso do ponto de vista dela, o equilíbrio entre essa vida, porque as pessoas demoram em grandes centros aí 2, às vezes 3 horas para cruzar, sei lá, uma cidade igual São Paulo, que é uma loucura, né? Elas moram muito longe de onde trabalham, então, para fazer a mesma coisa que conseguiriam fazer em casa, né? Claro que a gente tem diversas funções e diversos pontos relevantes em relação às profissões. Mas, então, as pessoas têm percebido isso, né? Muitas delas têm levado em conta a questão desse equilíbrio. Então, para ela, isso tudo é um grande fator, mais até que o financeiro. Porque as pessoas falam assim, o salário. Eu quero ganhar X mil, né? Então, você vai lá e você ganha aquele X mil. Mas aquele X mil já não é mais suficiente. Eu quero ganhar 2 X mil. E aí você vai vendo que o salário em si, por si só, ele não garante sucesso. Porque a gente quando estava, eu não lembro, não sei vocês, mas estava na faculdade, começava os estágios, ganhava lá R$300 estágio, né? Falava, meu Deus, como que vai ser quando eu ganhar R$1.000, né? E aí você ganha R$1.000, você fala, nossa, quando vai ser quando eu ganhar? E você tem aquela progressão e você vai vendo, só que
que o sucesso não está atrelado àquele fator financeiro. Ele pode ser, sim, um fator preponderante para as pessoas, mas ele por si só não garante sucesso. Então tem uma série de fatores também que a gente consegue pensar e relacionar sucesso, o que é para cada um e como é essa balança, né? Então, para mim, sei lá, o equilíbrio seria muito mais do que uma questão de salário, que às vezes até um terceiro, quarto ponto relacionado ao meu sucesso, que eu entenderia de sucesso para minha profissão e para minha carreira, né? Então, por isso que a gente diz que é uma subjetividade, apesar de ter esses fatores que o professor José comentou, né, professora Tatiana? Sim, é que nem você falou do salário, né? O salário, ele não vai se tornar tão importante quanto a sua satisfação ali pessoal, né? Uhum. As pessoas, às vezes, elas estão buscando um menor cargo, né? Para poder ali conciliar a sua vida pessoal e profissional, porque dela tem mais tempo para ela, né, e para a vida profissional. Uhum. E às vezes a pessoa atinge lá a liderança, né, mas ela vê que para ela aquilo já não é mais satisfatório, porque daí ela não tem tanto tempo para a sua vida pessoal. Então ela diminui um pouco ali o seu cargo, né, para que ela esteja, né, a sua vida pessoal, né, ela se satisfaz ali com a sua vida pessoal, tendo um pouco mais de tempo, né, e na vida profissional. Então, ela vai conseguir conciliar as duas coisas. O salário, ele já não se torna tão importante quanto era antes, né? Eu brinco, às vezes eu falo, né, questões de casa e tal, daí às vezes até, né, marido, a gente discute muitas coisas, e eu falo assim, às vezes tem que dar 2 passos para trás para poder dar um para frente. Então, assim, aquele voltar, né? Então, assim, mas eu vou deixar... Cheguei aqui, já sou gerente, já sou isso. E você tem que voltar. E, às vezes, você tem que pôr na balança aquilo tudo, né? Então, repensar o que é sucesso, repensar a sua vida, repensar tudo aquilo também que você pode fazer. A gente não tem como dizer que o salário não é importante, a gente não precisa do dinheiro. Às vezes, você já tem um patamar de vida, né? Que o salário ali já... né? Você fala assim, meu Deus, mas eu não consigo baixar meu salário porque eu não sei como é que eu viveria. Então, questão dos gastos, enfim. Mas é tudo uma questão de se pensar, né? Então, tem muitos fatores que podem ser caracterizados ali em relação ao sucesso. Então, se você ainda não pensou o que é sucesso, pensa aí pra você, começa a colocar na ponta do lápis. Acho que esse autoconhecimento, a gente vai falar sobre isso ainda hoje também, mas isso tudo é bom, é parte de um processo também pra gente entender, se entender na profissão, se entender na carreira, né? Entender o que traz sucesso na sua carreira, né? Aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Então, acho que todo mundo tem isso muito, né? É importante, assim, né? Se pensar essas questões. E tem um exercício legal que eu posso propor aqui para tentar calibrar o sucesso, né? Já que ele é subjetivo, você vai elaborar seu próprio conceito. Uma coisa que é interessante, escreva no papel, faça uma redação do que é sucesso para você. Guarda como se fosse uma mini cápsula do tempo. Daqui 6 meses você abre de volta, lê, vê se ainda está de acordo, qualquer coisa refaça esse texto e faz isso 1, 2, 3 vezes. Até você começar a sintonizar, ver o que é o núcleo comum, ver o que é comum entre as suas diferentes fases. Aquilo ali você já vai ter aí uma dica, esse é um exercício legal. Metas de final de ano, né? De ano novo, todo mundo sempre tem, né? Esse ano eu quero, eu tinha uma, né, José, mas a minha já falhou. Mas eu sempre tenho aquela coisa, eu quero fazer isso, quero ficar fitness, quero emagrecer, saúde e tal. Então já põe ali também, né, a questão profissional, não deixem de pensar na questão profissional também nessas questões, né? E aí a gente fala também, né, o José falou um pouco ali sobre essa questão de satisfação, do equilíbrio e de alguns fatores principais também que contribuem para esse sucesso, né? Então, depois aqui do entendimento para você o que é sucesso, eu tenho alguns fatores que vão contribuindo e agregando para esse sucesso também. A gente pode falar... A gente pode perceber algumas lacunas, de repente, nessa questão ali sobre o sucesso, de formação continuada, desenvolvimento ainda que a pessoa possa atingir. Então, alguns outros fatores acabam contribuindo também para o sucesso, né? Exato, porque uma vez que você tem definido o que é esse sucesso, esses fatores eles vão ser como um passo a passo, uma forma de você atingir aquilo que você já tem definido por sucesso. Como a professora Oriana comentou, né, vai ter o networking, vai ter, de repente, uma mentoria. Então, você vê que ele tem uma debilidade pessoal, que você precisa de uma ajuda externa. Então, nesse caso, pode entrar a mentoria. Vai ter questões de atitude, que atitude você pode melhorar para alcançar o que você definiu por sucesso. Esses são fatores, e, pessoal, não tem assim, uma lista universal que todo mundo fale, são essas. Mas são tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar aquilo que você define por sucesso. Isso que a gente entende por fatores do sucesso.
Bem interessante. E você falou ali, a gente não tem uma lista. E eu e o José, a gente tem um discurso bem legal também de falar, gente, isso aqui não é receita de bolo. Não Se você, vira e mexe, vai ver um ou outro falando sobre isso, né? E não é uma receita de bolo. As questões, as questões sociais, das ciências sociais, elas não tem, a gente não tem uma receita de bolo pronta, faça isso, vai dar certo. Vai dar certo para um, vai dar certo para outro, depende da personalidade, do que você precisa desenvolver. Tem gente que consegue desenvolver algumas habilidades melhores que os outros, algumas questões técnicas precisam ser desenvolvidas também. Então, é muito complexo a gente falar e falar assim, olha, tem que ser assim. Mas esse autoconhecimento, eu acho que isso é para todo mundo. Isso funciona, que o José comentou ali, tem que, né, a gente precisa olhar para dentro para tentar também perceber essas lacunas. E, se possível, também, se precisar, né, ajuda externa, fazer uma mentoria, coaching, tem várias ferramentas também que podem ser utilizadas nesses quesitos. Então, uma coisa bem bacana para a gente começar essa nossa discussão por aqui. E aí, gente, como definir e alcançar metas de carreiras eficazes? É meio difícil também. Se a gente for falar sobre essas metas, e aí muita gente gosta de falar aquelas metas SMART, a gente já cai em conceitos e teorias, mas a gente não precisa se aprofundar muito nisso. Mas como é que a gente pode definir algumas metas, assim, ao longo do tempo, para as pessoas se programarem e falar, olha, para eu conseguir ter uma carreira legal, bacana e eficaz? Olha, professoras, não sei se... Perdão. Não sei se vocês concordam comigo, professoras, mas o primeiro passo é o autoconhecimento. Ele é o primeiro e ele é o mais difícil, porque se conhecer, a gente não consegue se autoconhecer só com a nossa visão. A gente precisa dessa visão do outro, né? A gente precisa ter esse outro ali para a gente bater com o que a gente entende, com o que o outro entende da gente. Isso gera o autoconhecimento. Então, acho que o primeiro passo é você saber. E até porque quando você tem esse autoconhecimento, você também, invariavelmente, como uma consequência, você vai entender o que é sua definição de sucesso. Então, acho que o primeiro passo seria o autoconhecimento. Essa questão de definir, né, os objetivos SMARTs é muito interessante, é necessário. O que mais que a gente pode colocar? Criar um plano de ação. Isso. Né? Onde quer chegar, né? Entendendo, fazendo essas metas SMART, é muito legal, gente. Digita aí. A gente não vai entrar em muitos, né? A gente nem tem tempo para falar muito sobre essa questão da SMART, mas as metas que elas são mensuráveis, né? Então, é SMART, SMART, sem o E na frente, o Tzinho mudo. Dá uma olhada aí no Google rapidão. E aí vocês vão ver o que eles falam, então para você ter tempo definido e tudo mais. Então essas metas também ajudam já a criar esse plano de ação que o professor José falou. E aí você já tem um norte para saber onde que você vai também, né? Então assim, não ficar perdido. Poxa, então tá, então eu entendi isso é sucesso, entendi o que eu preciso da minha carreira, mas para onde eu vou? Então essas definições são importantes para ter o norte, uma direção para aquilo, para esse plano para que seguir, né? Eu acho que às vezes as pessoas acham meio clichê falar em metas a curto, médio e longo prazo, né? Mas isso é bacana, porque, por exemplo, daqui um curto prazo, né? Daqui 3, 5 anos, digamos, eu quero, né, atingir tal meta, eu quero estar aqui, né? Daqui mais ou menos uns 10 anos, que é o médio, né? Eu quero estar numa gestão ali. Aí, a longo prazo, você já quer ser um líder, né? Quer assumir uma liderança. Então, eu acho bacana você começar com períodos, né? O curto prazo, médio e longo. Porque assim você vai progredindo, né? Você vai vendo que... Você vai olhar lá atrás e vai falar, nossa, aquilo mesmo que eu planejei, né? Que eu atingi a meta. E você vai subindo degrau por degrau, né? Isso eu acho bacana também. Pode falar, Ju. Não, eu pensei aqui uma coisa que vai muito ao encontro disso que você estava falando. E que é extremamente importante a gente monitorar e avaliar tudo isso, né? Todo projeto, pessoal, todo projeto que você imaginar. Não estou falando só sobre o projeto de vida profissional de uma determinada pessoa. Mas uma empresa, quando ela tem um projeto, seja construir uma ponte, seja construir um prédio novo, seja contratar pessoas novas para a equipe, ela é um projeto. E toda vez que ele é executado, a pessoa tem que olhar para trás e ver quais foram os acertos desse planejamento e quais foram os erros. Os acertos você valoriza eles, os erros você tenta mitigar. E a mesma coisa vai acontecer com você. Então você tem lá todo o teu planejamento, você tem o teu projeto, você definiu as tuas datas.
olha para trás, vê o que aconteceu, vê no que você falhou, no que falhou, o que é real, o que é plausível e o que não é. De repente essa meta também, ela está superestimada, né? Então, você fala ali, a professora Tatiane falou sobre o prazo, de repente você achou que você conseguiria cumprir a curto, mas você é uma meta um pouco mais longa, então reavaliar, né, esse plano todo, esse plano de ação que o professor já tem comentado, a professora Tatiane também comentou sobre os prazos, é importante, né? Então, da gente entender também que às vezes as nossas metas estão meio furadas. Você fala, poxa, acho que eu viajei aqui no negócio, né? Então eu tenho que reavaliar, repensar e determinar. E as coisas acontecem também, né? Então a gente não tem controle sobre isso. De repente, coisas pessoais que acontecem no meio do caminho, N situações e que vão afetar nessas metas. Então, ela vai ter que ser repensada ali, recolocada para poder atender, né, aquilo que você está buscando sobre crescimento profissional, sobre o crescimento na carreira, enfim. Então, são várias questões, são vários pontos para ser pensados, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, só que depois do nosso intervalo. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova
e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Olá, estamos de volta com o programa Por Dentro da Pós. Bom, se você começou a nos assistir agora, nesse momento, eu sou Oriana Gai e estou aqui com vocês falando um pouquinho sobre como alcançar o sucesso na carreira profissional. E para isso, já no primeiro bloco, eu, professor José e professora Tatiane, conversamos um pouquinho aí sobre a questão do sucesso, o que é sucesso para cada pessoa, para cada um. Quem nos acompanhou desde o início, eu acho que aí no intervalinho deu tempo de esboçar alguma coisa, mas claro, vocês vão ter tempo suficiente, fica a tarefa de casa para vocês pensarem sobre sucessos, pensarem sobre carreira, desenvolvimento de carreira de cada um de vocês. O que vocês querem atingir, quais são os objetivos e as metas. Bom, professor José e professora Tatiane, então a gente falou vários pontos, alguns fatores para atingir esse sucesso profissional, né? Falamos sobre o autoconhecimento, falamos sobre algumas metas serem definidas e várias coisas que as pessoas têm que pensar em relação a isso, mas sem ter aquela questão da receitinha de bolo que a gente falou que nunca vai existir. Mas alguns pontos que são importantes para qualquer tipo de carreira e qualquer tipo de sucesso que a pessoa queira ter, né? Sim. Eu acho que a gente pode, um ponto importante que seria a adequação vocacional, né? Ver naquilo que você é bom, né? O profissional seu, né? A sua habilidade, a sua competência, no que eu tenho mais habilidade, né? Qual que é a minha competência? Eu acho que se você achar ali a sua adequação vocacional, né? Eu acho que já é ali meio caminho andado, né? Para o sucesso na carreira. Porque daí você consegue focar, né? Ali nas suas metas, né? Você pode definir uma meta de acordo com aonde você quer chegar, né? Exatamente. E é muito interessante que você falou isso. Eu e o professor José, antes de entrarmos aqui, a gente estava conversando. Mas isso é outro assunto para um outro programa. Mas é muito interessante isso, porque às vezes você pensa assim, o que eu sou bom, o que eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer. E aí tem uma questão muito associada a isso, a transição de carreira, né? A mudança de carreira. Nós comentamos isso recentemente ali, saiu as notícias de um ator, que agora ele é corretor de imóveis. Então ele é um ator conhecido, né? De outra emissora, que o Marcelo Antonin. Então, assim, ele mudou de carreira e agora ele não é mais ator e nada, então, mas ele fez essa transição. De repente, nessa autoavaliação, nessa vocação, eu entendo, para mim é sucesso e acabo percebendo que, na verdade, eu estou numa carreira que N situações também acontecem, a possibilidade de você fazer, várias pessoas às vezes falam, você é formado nisso, era o curso que eu conseguia pagar na época. Então, é comum você perceber as pessoas, quem faz faculdades particulares, enfim, falarem isso, assim, olha, então era o curso que eu conseguia pagar, ou era o curso que era os cursos que tinham na faculdade perto de casa, ou vários fatores, né? Então, de repente, a pessoa, nesse momento da vida, com mais maturidade, que já tem, algumas possibilidades financeiras e tal, fazer uma transição de carreira e ver a importância de fazer essa transição de carreira. Então, talvez todas essas metas aqui você acabe olhando e falando, meu Deus, eu estou no lugar errado, eu não quero mais estar aqui, eu quero estar num outro momento, eu quero fazer outras coisas. E agora eu posso fazer, pessoalmente, profissionalmente, eu tenho esse equilíbrio na vida, enfim. Então, acho que veio uma coisa muito associada também sobre essa questão de vocação que a professora Tatiane falou, né? E também realizar isso em tempos, né? A gente não pode esquecer de que a nossa consciência, de qualquer pessoa, ela não é estática. Né? Então, se você olhar há 5 anos atrás, quem era você? Quem era você há 10 anos atrás? Não são as mesmas. Claro, a tua essência é a mesma. Mas você vai perceber que muita coisa mudou de lá para cá. Então não tem problema se em algum momento da tua vida você tem que fazer a transição de carreira ou você desejar optar pela transição de carreira, porque você já não se mais identifica com aquela pessoa de 5, 10 anos atrás. Não, e é muito comum, né? As coisas acontecem e a gente percebe que muitas oportunidades aparecem, vocês percebem uma aptidão, aquilo que vocês às vezes falam, nossa, mas eu consigo fazer isso, eu gosto de fazer isso.
E aí você vai delineando. Então, essa questão da transição, mas isso é um outro programa, tá, gente? A gente vai conversar sobre isso uma outra oportunidade. Voltando aqui, então, sobre essa questão do sucesso, como alcançar o sucesso na carreira, o José, no primeiro bloco, falou um pouco sobre a questão do networking. Né, sobre essa questão também de não só atrelar o sucesso ao autoconhecimento, a pessoa, né, a primeira pessoa sempre é o eu, mas também envolve outras pessoas. E isso está muito associado também ao networking e também sobre habilidades interpessoais que, pelo amor de Deus, para quem é da gestão de pessoas, hoje a gente escuta falando muito, não só para a gestão de pessoas, mas o pessoal da gestão de pessoas fala muito sobre habilidades interpessoais. E é importantíssimo para toda a carreira, para qualquer profissional de A a Z. Se você é da engenharia, da exata, se você é dos sociais aplicadas, se você é da saúde, não interessa. Habilidades interpessoais são muito importantes também para o crescimento profissional, não é mesmo? Exatamente. E até sem habilidades interpessoais, fica difícil o networking, né? Mas a gente tem que pensar o networking como esse cultivo das nossas relações. E não tem como nenhum ser humano viver sem nenhum tipo de relação. É por meio da relação que a gente vai encontrar oportunidade de trabalho, é por meio da relação que eu vou ter feedback, por mais informal que seja, de como eu estou agindo, de como eu estou me comportando, de como eu estou direcionando minha vida e a partir disso eu dar uma guinada, dar uma corrigida de percurso. Então o networking, quando a gente sabe cultivar ele e jogar com ele a nosso favor, ele vai te dar um impulso muito grande para você obter aquilo, para você alcançar aquilo que você tinha definido como sucesso, que você tinha concebido como sucesso. Exatamente. E essas habilidades interpessoais também, né, falando um pouco mais aqui com o José, pense em todas elas, aquilo a gente sempre gosta de falar quando as pessoas falam, mas o que pode ser, né? Como é que eu posso desenvolver? Então pense em tudo aquilo que não é técnico, que a gente aprende, faz formação, graduação, pós, faz um curso de Excel, um curso de inglês. As habilidades interpessoais são tudo aquilo que a gente vai conquistando e vai adquirindo com maturidade também. É a relação da comunicação, né? A questão, falo muito da resiliência, inteligência emocional, que, meu Deus, hoje, se você pegar aí e digitar um pouco de as habilidades interpessoais, a inteligência emocional é a habilidade hoje muito requerida, que falam muito, né, dos profissionais hoje, que é se saber lidar, saber se colocar no lugar do outro, enfim, empatia. Então são todas essas habilidades que os seres humanos deveriam ter, mas a gente não tem, todo mundo muito bem desenvolvido. Às vezes você tem um pouco mais em uma ou em outra habilidade, mas tem como desenvolver também, né? Tem como a gente trazer e desenvolver ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a maturidade é muito... Claro que um jovem aí de 18 anos está entrando no mercado de trabalho hoje, 16, 17, 18 anos, entrando no mercado de trabalho, muito diferente já de um profissional de 30, 40 anos, que é uma pessoa que com o tempo teve essa questão dessa maturidade, esse crescimento. Mas, para quem está novinho, quem está, né, começando agora também, tem como desenvolver. A gente pode desenvolver essas habilidades interpessoais também de uma série de fatores, de diversas formas, até diversas formas gostosas, assim, se a gente for dizer, né? Porque você pensa assim, eu tenho que fazer um curso, poxa, mas eu tenho que ir lá, fazer uma pós para aprender isso. Não, e às vezes é uma coisa muito prática no dia a dia, né? Com livros, né, nessa questão de leituras, livros bacanas que a gente pode ler, aprender, séries, filmes, isso tudo tem como a gente perceber também essas habilidades interpessoais, que é muito bacana. A questão da comunicação, que é muito também falado, que é importante a gente ter essa questão da comunicação. Então tem filmes maravilhosos, Discurso do Rei, fica aí já para vocês, pro final de semana, para vocês aprenderem um pouquinho aí sobre o processo de comunicação, que é muito interessante, que fala esse filme especificamente, mas tantos outros que vocês podem procurar na internet também como se desenvolver, né? Então tem formas também da gente trazer isso, né? Tem. E, né, além dessa questão da gente buscar livros, filmes, tem uma interessante que a gente pode pedir o feedback informal, né? O feedback informal solicitado. Ou seja, eu posso chegar para pessoas de confiança, isso é muito importante, e falar, olha, me lista aí 5, 10 habilidades interpessoais que você acha que eu me destaco, né? E pede para outra pessoa também. Faz um recorte de pessoas que você pode pedir isso, peça e veja ali, faz uma comparação, vê se tem algum grupo comum de habilidades, reflita sobre se aquilo realmente você concorda com aquilo ou não. São exercícios, né? Eu gosto de trabalhar com esses exercícios. Muito bacana também. Com a comunicação, né, como você falou, né, o professor Oriano, em relação à habilidade interpessoal,
no trabalho mesmo, ou na faculdade, você já vai adquirindo ali com os seus colegas, né? Você vai conversando, né? E adquirindo a comunicação, né? Que nem o professor José falou do networking, né? É super importante, né? Porque com o networking, né? Você conhece várias pessoas, né, de diferentes profissões e você vai trocando informações, né, e às vezes entra ali, né, no sucesso na carreira. Às vezes você conversando com uma pessoa, você vê, nossa, eu gostei da sua profissão, né. Talvez você queira ali trocar a profissão, falando, nossa, eu acho que a profissão que eu estou hoje em dia, eu não me enquadro, mas o colega conversou comigo, me falou da profissão dele, então eu acho que, né, talvez conversando ali você possa trocar ali a sua profissão. Né? E você acaba tendo um autoconhecimento de você mesmo, né? Você faz muita troca de experiências, né? Essa troca de experiências, ela é enriquecedora, né? Para qualquer pessoa, né? Qualquer lugar, e se a gente pensar isso até para fora, país, daí a gente vai entrar na área do José, a gente não vai entrar em relações internacionais hoje. E aí, mas são questões bem interessantes de se pensar, né? E aí, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que é inevitável, são questões de fracasso, né? Então, assim, de perceber, como nós falamos ali da transição, e falar assim, misericórdia. Não dá, não vou, não consigo, parece que você não se encontra naquela profissão, você não percebe esse sucesso, e aí você entende, assim, que acho que eu fracassei, né? Aquela sensação de fracasso, que nada dá certo, você não, né? Parece tudo dando errado. E também como lidar com essa sensação, né? Da frustração, do fracasso, e se adaptar também às mudanças, porque o mercado de trabalho muda. Hoje em dia a gente, né, pisou para fora, respirou, tem alguém falando sobre inteligência artificial. Aí você fala, poxa, e aí minha profissão como é que fica? Então a gente tem que se adaptar à mudança. Tô eu aqui, Oriana, hoje falando pra vocês. Pode ser que aqui um ano que vem seja um holograma meu falando pra vocês uma tecnologia, um robozinho, alguém aqui que eles vão colocar pra apresentar esse programa. E aí como é que a gente se adapta também a essas mudanças, né? Então são questões pra gente pensar que afetam a nossa carreira, que afetam também o sucesso profissional, né? Exatamente. E acho que a primeira coisa aí que a gente pode tomar como lição é que a sensação de fracasso não significa fracasso, né? Às vezes a gente pode sentir que muitas coisas deram erradas, mas no final das contas a realidade pode ser um pouco diferente. O cenário pode ser muito melhor. Então, você saber lidar com isso, você saber identificar, olhar para os acontecimentos, interpretar eles de uma forma mais calma, a gente pode chamar isso de resiliência. Então, a resiliência ela é um desses fatores que vai contribuir para que você esteja esse traquejo em situações complicadas, né, de alteração desse mundo volátil. A outra coisa é manter extremamente proativo no que se refere à educação, a você galgar a educação, a você ter essa educação continuada, a você correr atrás, manter-se atualizado com as coisas que estão acontecendo. E um terceiro ponto que eu também colocaria é não ter medo. Se você pensa o seguinte, se você está com medo de como vai ser o mercado de trabalho no futuro, lembra que todo mundo está com esse medo, não é só você. É verdade. Então, as pessoas elas vão acabar se ajudando, vão encontrar soluções. A humanidade sempre encontra soluções para se manter relevante. Você falou ali da questão, pode ser que o fracasso seja fracasso, a famosa frase, há males que vem para o bem, exato, ou faça do limão uma limonada, né? Aí vem aquelas frases, né, motivacionais, fala, calma gente, vai dar certo, né? A gente precisa, às vezes acontece alguma coisa ruim ou, né, deu errado para que outra venha e dê certo, mas talvez muito esteja associada essa questão de se reencontrar, né? Se reencontrar na carreira, em outra oportunidade. Então, às vezes, né, nossa, a gente conhece tantas histórias, né, com alunos e situações, e você na internet ou assistindo uma TV, algum programa, alguém fala que foi mandado embora, a pessoa foi lá, abriu uma lojinha, negócio, sei lá, virou um belo de um negócio, enfim, então são várias outras oportunidades, né, que vão aparecendo em relação à carreira, né? E o fracasso, ele é um aprendizado, né? Você vai olhar lá atrás, onde você fracassou, para que lá na frente, né, você acerte naquilo que você errou, né? E a persistência também, eu acho que é um ponto bacana, né? Porque você tem que persistir naquilo que você quer. Se você quer, você tem que correr atrás daquilo, né? Correr atrás da sua meta. Você fez uma meta, né?
persista, né? Não desista. Acho que essa questão dessa persistência também é difícil, né? Acho que bate aquela coisa, né? No começo, então é difícil para todo mundo. Mas, né, levantar a cabeça e falar, não, vou tentar de novo, vai dar certo, enfim. Eu acho que são essas questões, são atitudes que devem ter, né? As pessoas devem ter para seguir em relação àquilo que querem desenvolver. E em relação também a adaptar as mudanças, a gente precisa ser flexível. Então eu acho que é meio inerente do ser humano também, ser muito resistente ao que vem, né? Então, inteligência artificial, a gente, professor, não vamos usar inteligência artificial. Então, no primeiro momento, todo mundo se depara, ou se alguma coisa acontece dentro da empresa, vai mudar, fazer isso. Todo mundo já fala, não vai dar certo. A primeira reação é não, que não vai dar certo, não, já fizemos, não. E as pessoas são muito reativas com isso. Então, ter essa questão, conseguir desenvolver essa flexibilidade, se adaptar, ter bem desenvolvidas algumas habilidades também, isso vai ajudar a você ali nas mudanças que vem. Não, tudo bem, eu vou me adaptar. No começo é complicado para todo mundo, vou me adaptar. As formações, né, manter essa formação contínua. Eu tenho uma formação aqui em gestão de pessoas, depois eu faço outra lá que vai agregar. Então é muito comum. Isso a gente até vai cair já na segunda pergunta aqui, que a gente vai falar sobre essa questão da educação continuada também e a formação complementar, como elas influenciam na relação do sucesso na carreira. Mas é algo, né, que os alunos perguntam pra gente, tal, como escolher também uma formação, para onde que eu vou. Então ele faz uma graduação e às vezes fica perdido como que vai para uma pós. E, então é muito comum isso. Então percebam em vocês lacunas, e é o que eu, né, gosto de dizer e falo algumas vezes que tem oportunidade de achar lacunas. Então se eu faço uma graduação em meio ambiente, eu vou fazer uma pós exatamente que eu olho lá e são as mesmas disciplinas, pelo mais aprofundado que seja o tema, né, ele é mais aprofundado numa pós-graduação, mais especializado, mas tem que ver como aquilo vai agregar. De repente, uma pós, uma outra área. A gente percebe muito a área de saúde, os profissionais procurando áreas de gestão, entender também pessoas. Tem muito aluno da área de saúde fazendo pós com a gente. Então, percebam essas lacunas de formação também. E isso vai ser muito importante na hora de você se adaptar a essas mudanças, de alguma coisa ocorrer na sua carreira e você precisar se adaptar. Então, ter essas formações complementares são muito interessantes também, né? Com certeza. Acho que é até interessante eu trazer aqui uma informação sobre que é muito relevante para esse assunto, né? Como que a gente pode entender o que é educação? Existe alguns teóricos, né? E existe um entendimento que me chama muito a atenção, que é a educação como um tripé. Ela é formada pela educação formal, que é essa que a gente tem nas escolas, que a gente tem na faculdade, na pós-graduação lato sensu, a pós-graduação stricto sensu, que é aquela educação sistemática, hierarquizada e que ela é regulamentada pelo governo. Nós temos também, por outro lado, a educação não formal. A educação não formal são cursos livres que eu faço, que não estão regulamentados, que eles não estão hierarquizados. Por exemplo, quando eu vou numa escola de inglês, aprendo inglês, ou quando eu vou aprender piano, ou quando eu vou fazer uma aula de teatro, ou quando eu vou num cursinho para aprender Excel, tudo isso é educação não formal. E eu tenho a educação informal, que é aquela que eu aprendo com os amigos, com meus pais, né? Por exemplo, você vai pegar um exemplo bem aleatório, um menino que aprende a pescar com o pai, né? Que mora numa cidade pequena e eles pescam para ter seu sustento. Isso é uma educação informal. Ele pode fazer cursos de educação não formal e até mesmo chegar na educação formal, fazer um curso de agronomia ou alguma coisa similar. Então, quando a gente entende o que é educação, a gente começa a entender melhor que a educação continuada, para a gente se manter relevante no mundo, ela vai acontecer de uma forma com essas 3 dimensões. Então, pensa também nessa questão de uma especialização, numa segunda faculdade, num stricto sensu, mas pensa também em outras formas que você pode se manter sempre atualizado. Como a professora Oriana comentou para vocês um tempinho antes, recomendação de livro. Recomendação de livro é uma baita, dependendo do livro que for, pode enquadrar como educação não formal ou então mesmo como educação informal.
Tem muita coisa muitas questões que agregam, né? Acabam agregando. Essa questão que você falou da pesca, né? Poxa, ali eu já imaginei um monte de coisa que a pessoa aprende só no momento ali de pescar com o pai, com o que ele já está desenvolvendo, até mesmo habilidades interpessoais. A gente poderia fazer uma listagem aqui como uma aprendizagem também muito significativa em relação a isso, né? Então, que vai associar e que as pessoas, né, vão associar isso também para o sucesso e para a carreira. Bom, sobre formação continuada, né, o professor José, né, trouxe muitas questões e a gente traz para vocês também aqui, somos da pós-graduação, nós temos lá o ninter.com/pós-graduação, lá mais de 400 cursos em diversas áreas. A minha área é Recursos Humanos e Liderança e Coaching, então vocês têm lá muitos cursos para a área, para desenvolver. Então, para quem quer desenvolver liderança, nós temos cursos excelentes, mas também sobre gestão de pessoas, que não é só para quem aí que é do Recursos Humanos. Então, para vocês fica o nosso convite. Vou fazer também um merchan aqui do professor José, que é da área de RI. Professor José também tem muito curso legal, né? Faz uma propaganda sua aí, aproveite. A área ela tem aí cursos de relações internacionais, suas variáveis, tem também na área de negócios internacionais e língua inglesa. Cursos, inclusive, que a especialização inteira é ofertada somente em língua inglesa. Videoaulas, materiais escritos, avaliações, e acaba sendo um grande diferencial nosso. É um grande diferencial também para você no mercado. Então, fica nosso convite aqui para você acessar o ninter.com/pós-graduação e dizer para vocês, professor José, professora Tatiane, aqui no seu primeiro programa aqui do Por Dentro da Pós, muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Passa super rápido, né, gente? Sempre. Demais. E foi um prazer enorme trocar também. E aqui a gente também aprende. Então, aqui nesse momento também estamos aprendendo, fazendo uma troca. Muito obrigada para vocês. E para vocês que nos acompanharam desde o início ou aqui já pegaram o programa andando, foi um prazer. Qualquer coisa vocês podem acompanhar ainda durante a programação e a gente se vê no próximo Por Dentro da Pós. Sabe aquele sonho de ter um médico da família que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. A gente olha para onde? Lá. Espera que tá aparecendo meu botão. Só um pouquinho. Deixa eu fechar aqui, ó. É que eu esperei um pouquinho.